Abrimos essa edição com a notícia de mais um ataque terrorista na França. Há menos de um ano da série de atentados em Paris, o alvo dessa vez foi a cidade turística de Nice. Mais de 70 pessoas morreram, mais de 50 estão feridas. A gente vai ver as imagens. Essas são imagens da noite em que aconteceu o ataque. Eram cerca de 10h30 da noite, no horário da França. Um caminhão avançou contra uma multidão. A gente vê o caminhão aí, um caminhão grande, branco. Essa multidão assistia a uma queima de fogos em homenagem à queda da Bastilha, que é um feriado nacional, o mais importante do país. Logo depois, houve uma intensa troca de tiros. Segundo testemunhas, o motorista foi baleado e acabou morto, mas outras pessoas estavam dentro do caminhão e saíram do caminhão nesse momento e começaram a atirar a esmo contra a multidão. Por isso, essa intensa troca de tiros. Fala-se, inclusive, que a polícia ainda procura outros terroristas, que esse ataque não teria sido feito apenas por um homem, e sim por outras pessoas. Um outro brasileiro que mora em Nice, que estava nesse local e que também ficou ferido, conta que, em função da quantidade de feridos e mortos, um estádio da cidade, assim como um hotel bem famoso na região, que chama Negresco, foram transformados em enfermaria. Então, essas vítimas feridas e também mortas estão sendo levadas para essa região para que possa ser feita uma contagem. O prefeito de Nice pediu para que as pessoas não saiam de casa até que a situação esteja sob controle, né? A gente fala sob controle porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Mas a polícia busca terroristas, é uma avenida extensa. Ela leva, inclusive, ao Principado de Mônaco. Imagine, feriado na França, o mais importante do país, uma multidão assistia a uma queima de fogos. Essa avenida é a principal avenida da cidade. Há muitos restaurantes aí, há cassinos. A gente pode ver as pessoas fugindo, correndo. Uma brasileira também relatou há pouco que ela estava num desses restaurantes jantando quando ela viu pessoas se jogarem pela janela e conta que a sensação era de que parecia uma avalanche de gente caindo do céu. As pessoas começaram a correr para todos os lados. E como essa avenida fica muito perto do mar, tem até um calçadão onde as pessoas estavam, algumas pessoas se jogaram no mar. Por isso, a polícia também procura pessoas que possam estar dentro do mar. Daqui a pouco a gente volta com outras informações dessa noite de pânico, mais uma na França. O Procon de São Paulo descobriu um novo golpe na praça. Empresas que oferecem serviços para reajustar o fundo de garantia. Algumas prometem dobrar o valor da revisão do FGTS. A promessa era de um golpe antigo na praça. Sandra recebeu a carta de uma empresa que oferecia aumentar em até 30% o valor da aposentadoria e ainda garantia 5 anos de reajustes atrasados. Mas quando terminou de ler, desconfiou. Eu achei estranho porque a gente se aposenta pelo INSS, não por alguma associação. A carta que Sandra recebeu é semelhante a essa, que atrai a vítima com uma proposta tentadora. Nesse caso, a promessa é de reajustar o valor do FGTS, sem pagar nada pelo serviço. O Procon de São Paulo recebeu várias denúncias iguais, em cartas de empresas diferentes. Algumas chegam a prometer o dobro do valor do fundo de garantia. Pode até existir algum índice de diferença, mas não com valores desses que dobram, né? Esses valores são absurdos. Os beneficiários pagavam mensalidades com a esperança de conseguir o suposto aumento do fundo de garantia na Justiça. Mas o Procon fez um levantamento e descobriu que as empresas não entraram com ações judiciais para conseguir o reajuste, assim como acontece com o golpe que acreditando e entrando, os mais humildes principalmente, são os que mais sofrem, os que são mais lesados. Cada vez eles inventam um golpe novo, né? Uma das universidades mais famosas do mundo garante: quem não dorme direito engorda. É durante o sono que os hormônios do apetite se equilibram. As noites mal dormidas de Guilherme renderam ansiedade, falta de disposição para trabalhar e sobrepeso. Pesava 138 quilos. Dormir significava o quê? Perder tempo. O que o organismo de Guilherme refletiu, uma pesquisa de Harvard comprovou. Poucas horas de sono podem mesmo engordar.
O estudo mostra que pessoas que dormem apenas 4 ou 5 horas por noite sofrem alteração dos hormônios chamados grelina e leptina, responsáveis por aumentar e reduzir o apetite. A pesquisa testou 2 grupos de adultos por 4 dias. Um dormiu em média 8 horas por noite, o outro apenas 5 horas. Quem dormiu menos teve mais fome. A noite mal dormida exige uma recompensa, a comida. E nesses momentos, geralmente o corpo pede por carboidrato ou comidas mais gordurosas, que geram picos de insulina. O organismo entra então num círculo vicioso. Menos sono durante a noite, mais fome durante o dia. Se você não consegue ter um sono restaurador, você sempre vai no outro dia estar em déficit. E esse déficit com o seu organismo que gera essas janelas de alterações hormonais, metabólicas e que vão gerar esses mecanismos de recompensa. Ao se entregar ao sono, Guilherme ganhou qualidade de vida e emagreceu mais de 30 quilos. É muito bom você acordar depois de uma noite bem dormida. Você quer fazer tudo, você já quer ir para uma academia, já quer resolver os seus problemas. No Rio Grande do Sul, um temporal com granizo atingiu várias cidades da região norte do estado. Os gaúchos se assustaram com o tamanho das pedras de gelo e o estrago que elas provocaram. As pedras que cavam ao tocar o chão, e eram muitas. O vidro desse carro não suportou o peso do granizo. Em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, em poucos minutos a chuva cobriu a cidade de gelo. Barulhão horrível e parecia que o mundo vinha abaixo. Quando o pior passou, os prejuízos ficaram visíveis. Viamão, também na região metropolitana, teve muitas casas destelhadas. Molhou toda a minha casa, estou com a minha casa toda destruída. As lonas sobre as telhas dificultam a visão dos buracos abertos pelas pedras de gelo. Os plásticos já acumulam bastante água. Dentro dessa casa, dá para ter uma visão melhor dos estragos causados. Há goteiras por todo o forro. Para tentar remediar isso, olha só a coleção de baldes distribuídos pelo chão. Aonde pegava as goteiras, a gente ia cobrindo tudo. A chuva de granizo atingiu 10 cidades gaúchas. Em Não Me Toque, na região norte do estado, o gelo invadiu o ginásio municipal. Coronel Bicaco, a 430 quilômetros de Porto Alegre, ficou com as calçadas tomadas de pedras. Não há registros de feridos. Em maio, o número de brasileiros com contas atrasadas caiu. Foi a primeira redução desde dezembro de 2014. Para acertar as dívidas foi demorado, mas agora só falta a última conta atrasada para o Jorge sair do sufoco. Não é fácil não, às vezes você precisa abrir um crediário em uma loja, não consegue abrir um crediário, ou sei lá, tirar um cartão de crédito, você não consegue estar com o nome sujo, né? O esforço dos brasileiros para limpar o nome teve um resultado positivo no mês de maio. O número de consumidores com dívidas em atraso caiu. Foram 1.300.000 pessoas a menos do que em abril nos cadastros negativos. A primeira redução da inadimplência desde dezembro de 2014. Os mais jovens, entre 18 e 25 anos, foram os que mais acertaram as contas. Mas ainda há mais de 59 milhões de brasileiros endividados. Para a diretora do Serviço de Informações sobre Crédito que fez a pesquisa, os consumidores precisam de mais disciplina financeira. Pega lá uma cadernetinha, uma caneta, escreve o valor das dívidas, qual que é a sua renda mensal ou a renda da família. Faltou dinheiro? Vamos ver se a gente consegue efetivamente cortar mais alguma coisa. Para o Everton, se livrar das dívidas foi mais do que um alívio. Aprendizado, dar um passo maior com a perna, né? Andar na linha. O empresário Lírio Parisotto prestou depoimento ao Ministério Público de São Paulo. Acompanhado do advogado, Lírio apresentou a versão dele sobre a acusação de espancar a ex-namorada, a modelo Luísa Brunet. O caso ocorreu durante uma viagem do casal a Nova York. Funcionários da Casa da Moeda protestaram em frente ao prédio no Ministério da Fazenda, no centro do Rio de Janeiro. Eles denunciam o sucateamento da empresa, que está provocando o atraso na emissão de passaportes. Os trabalhadores querem a mudança da diretoria. Ainda no Rio de Janeiro, 80 aviões e helicópteros da Força Aérea Brasileira vão vigiar o céu durante os Jogos Olímpicos. Mais de 15 mil militares participarão da missão. E a FAB alerta:
Nas áreas restritas estão proibidos os voos de aeronaves não autorizadas. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que a mineradora Samarco pague remédios e tratamentos para os moradores de Barra Longa, cidade vizinha a Mariana. Depois do rompimento das barragens, a lama virou poeira e afeta a saúde da população. Areia e minério de ferro. É o que os moradores de Barra Longa, a 60 quilômetros de Mariana, estão respirando desde o maior acidente ambiental do país, em 5 de novembro, quando a barragem de Fundão, da mineradora Samarco, se rompeu. Na cidadezinha, hoje, circula apenas a poluição que o vento levanta dos rejeitos de minério da empresa. Pacientes, antes acostumados com o ar fresco do interior, agora sofrem com crises respiratórias e lotam hospitais e postos de saúde, onde o movimento teria aumentado 1000%, segundo a Procuradoria da República. Hoje a população respira sílica e minério de ferro oriundo do rejeito da Samarco. O Ministério Público Federal pediu à Justiça uma liminar para que a mineradora pague a conta com médicos, internações e remédios. Mas a juíza responsável pelo caso deixou a decisão para setembro, depois da audiência de conciliação entre a Samarco e a promotoria. Todos esses problemas de saúde são reflexo da letargia da empresa de conter a fonte de poluição. Agora, na nossa série especial, distração ao volante, e o celular é o campeão. Desviar o olhar da rua por poucos segundos já é o suficiente para causar acidentes graves, como você vai ver na reportagem de Luiz Carlos Azenha. A motorista viola a lei carregando o cãozinho no colo enquanto dirige. Este aqui chega a usar as duas mãos de uma só vez no celular. Depois, com o carro em movimento, coloca o aparelho para carregar. O que parece uma distração inofensiva pode ter consequências gravíssimas. Brasília, maio de 2016. O automóvel não freou e derrubou 2 motociclistas, matando um deles. Veja novamente. E aí, de repente, você fica sem ninguém, sem onde se apoiar. Então é muito triste, muito doloroso. Tatiana estava em uma das motocicletas. Ela ainda se recupera dos ferimentos. Eu não ouvi barulho de freio, eu ouvi um estouro, né? E esse estouro provavelmente já era ela batendo na moto do Eduardo. Quando eu ouvi esse barulho, eu fui fazer um movimento de olhar para o retrovisor e não deu tempo. Aí eu fui arremessada. O amigo dela, Eduardo Mendes, não sobreviveu. Na estrada a gente sabe que os riscos são muito maiores, né? E aí essa fatalidade vem acontecer aqui numa pista urbana, num domingo de tarde, a 60 por hora, perto do quebra-molas, a gente já numa velocidade menor por conta do quebra-molas, então assim... Este outro ângulo mostra que depois de atropelar os motociclistas, a motorista deu marcha ré, como se nem tivesse se dado conta do que fez. Eu ouvi ela dizendo, desculpa, eu pisei no acelerador em vez de pisar no freio, né? Isso eu recordo bem. Amigos de Eduardo dizem que a motorista Michele Carvalho Gonçalves estava distraída quando atropelou os motociclistas. Esta é uma das últimas fotos dele vivo. Notem como Eduardo usava um colete refletivo. Foi um acidente trágico que mobilizou os motociclistas aqui de Brasília. Agora, eles dão um abraço no espelho d'água do Museu Nacional. É uma forma de protesto e também de chamar a atenção de motoristas de todo o Brasil, ou pelo menos daqueles que vivem dirigindo e teclando ao mesmo tempo. Só em 2015, as autoridades de trânsito aplicaram na cidade de São Paulo mais de 468 mil multas pelo uso do celular no trânsito.
Nesta pista de arrancadas do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, um perito nos ajuda a fazer cálculos. Ele está a 50 km por hora, velocidade máxima em muitas avenidas. Vai receber uma mensagem de texto e tem a tarefa de responder. Chegou a mensagem. Mandei a mensagem. Dessa vez eu fiquei com medo, sabia? Olha... Eu vi que o carro deu uma derivada para exatamente. É o que acontece. Né? É o que acontece. E isso nós estamos falando a 50 km por hora, que é uma velocidade num trecho urbano. Agora imagina numa estrada você a 100, 110, 120 km por hora. Fizemos o teste mais de uma vez. Medimos o tempo em que os olhos do perito ficaram distantes da pista. 3 segundos. Significa que o carro percorreu 42 metros, como se ele estivesse de olhos fechados. Nessa velocidade e nesse espaço percorrido, poderia acontecer muita coisa. Uma criança atravessando, o veículo da frente freando, o semáforo fechando. Outro desafio. Agora, ele vai procurar a música favorita nos arquivos de um pendrive. São 2 segundos sem olhar para a pista, ou seja, 28 metros completamente no escuro. Já virou um hábito e as pessoas não têm a noção de quanto tempo ela fica sem prestar atenção na pista. Cada vez que ela baixa a cabeça para atender um celular, fazer uma mensagem, trocar uma música, ela não está prestando atenção na via, né? A partir de novembro deste ano, a multa para quem usar o celular no trânsito passa a ser gravíssima. 7 pontos na carteira. O risco de morrer na mão de motoristas distraídos, como aconteceu com o Eduardo, mobilizou os motociclistas de Brasília. Eles lançaram uma campanha que pretendem disseminar por todo o Brasil. Eu sou motorista de carro e muitas das vezes, pelo fato de estar no carro, do carro transmitir a segurança, o cuidado não é conforme você em cima de uma moto. Os donos de motos maiores, supostamente mais seguras, também se sentem vulneráveis depois do que aconteceu com o Eduardo. Não justificavam duas motos ser atropeladas pelo mesmo carro. Uma moto daquela pesa 415 quilos cada uma. São 1.200 cilindradas cada moto daquela. Quer dizer, a pessoa dizer que não viu. Educar motoristas é um desafio que motiva seu Rômulo. Ele já havia perdido um filho. Rogério tinha 19 anos de idade e foi atingido na moto por um motorista bêbado. Agora foi Eduardo, que só recentemente tinha superado o trauma da perda do irmão e voltado a pilotar. E há momentos que não consigo me conter, não. Aí eu choro de verdade. Então, sei como é, porque eu já perdi muita gente na vida. 2 irmãos vítimas de acidentes de trânsito. 30 anos entre as 2 mortes. A família não quer que a impunidade de 1984 se repita agora. E peço que não passem por o que nós estamos passando, pela tristeza que nos invade, pela mágoa que a gente tem. Obrigado a todos. A nossa reportagem não conseguiu falar com a motorista Michele Carvalho Gonçalves, que causou o acidente que matou o motociclista Eduardo. Vamos agora voltar a falar sobre o atentado que aconteceu ontem à noite em Nice, na França. Outros brasileiros que estavam no local do ataque deram seu depoimento numa rede social. Eu vou ler em primeira pessoa. Ramsés Paegli escreveu: "Foi um horror. Eu e a minha prima vimos surgir no meio da multidão esse maldito caminhão que vinha bem em nossa direção e corremos para a calçada." Esse outro brasileiro relatou que acabei de sair do hospital em estado de choque com a perna quebrada. César Pesqueiro, mais um brasileiro, escreveu: "Estou muito triste, estava na hora do ataque, escapei com a minha filha de 6 anos, minha mulher,
meu filho de 4 anos e minha filha de 10 anos. Amanhã já se sabe que Paris e também Côte d'Azur vão estar com a bandeira meio mastro e todos os eventos que aconteceriam na França e em Nice foram cancelados. Um festival de jazz e também um show da cantora Rihanna. E agora nós voltamos a falar com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Heloísa Vilela. Heloísa, o presidente francês François Hollande já se pronunciou? Ainda não, Celso. E lá na França, em Paris, está tudo pronto, aguardando o presidente, que marcou um pronunciamento para as 10h30 da noite. Ele está um pouco atrasado, mas pode se dirigir à nação a qualquer momento. O procurador antiterrorismo da França assumiu a investigação, o que deixa muito claro que o país está tratando esse evento como um ataque terrorista. Já são 80 os mortos, mas esse número, infelizmente, ainda pode mudar. Celso, Janine. Obrigado, Heloísa.